Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Cheguei do culto, tem pouco tempo, e antes de eu deitar, quero deixar aqui uma palavra para vocês, que está escrito lá em Salmos 139, o Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Amém? Interessante que nós cristãos temos uma caminhada que não é fácil. Na verdade, essa caminhada aqui não é fácil. Desde quando nós estávamos no mundo, né? Nós andávamos com muita tristeza no coração. Comigo mesmo era assim, tinha muita tristeza, né? Sentia aquele vazio que eu não sabia de onde vinha. E quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos esperança, né? Acreditar que existia um Deus que nos conhecia desde o ventre da nossa mãe era praticamente impossível, né? Para mim mesmo, quando eu era novinha, eu orava, mas eu não tinha aquela exatidão, aquela certeza de que verdadeiramente existia um Deus, né? Por quê? Por causa que eu sempre fazia aquele questionamento como muitas pessoas fazem, né? Se Deus existe, por que eu estou sofrendo tanto? Se Deus existe, por que eu estou passando por isso? E eu sei que você que está aí do outro lado também pode estar passando por essa mesma situação de questionamentos, de perguntar ao Senhor se Ele realmente existe, se Ele importa com você. E o interessante é que esse Deus, Ele sempre esteve lá em cima. Ele é o Deus imortal. Ele sempre esteve lá em cima. E a palavra do Senhor nos afirma isso lá no Salmo 139, que ainda antes do ventre, antes de nós sermos formados no ventre, o Senhor já nos conhecia, né? E lá no versículo 13 diz assim do Salmo 139, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Interessante que quando a mãe ela está grávida, né? Hoje com a tecnologia pode ser registrado de maneira degradativamente a formação de uma criança no ventre da mãe. E é por isso que o salmista diz que de maneira tão maravilhosa, tão assombrosamente, eu fui formado. E assim que Deus olha para nós, né? A cada formação do nosso corpo, o Senhor está ali nos vendo, o Senhor está forjando a nossa vida, né? Trabalhando para que venha um ser tão especial que é o ser humano da terra, que é a imagem e semelhança do Senhor. E quando nós recebemos Jesus como Salvador, quando chega de fato ao nosso espírito o conhecimento de que é um Deus, como isso é sobrenatural, queridos. Saber que há um Deus que cuida de nós, que é um Deus que sempre, sempre, desde quando nós estávamos sendo formados, já pensava mais na frente com relação à nossa vida. Um Deus que se importa com você, que se importa comigo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções.
Um Deus que já estava, mesmo antes de nós nascermos, já estava ali escrevendo na ponta da caneta, na ponta do lápis dele, toda a nossa história. O interessante é que quando nós só chega ao nosso conhecimento isso, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós vamos conhecer o Senhor, é que isso de fato vem chegar ao nosso conhecimento. E quando isso chega ao nosso conhecimento, Deus, ele se encarrega de começar a nos colocar no caminho, né? De percorrer o caminho que ele mesmo traçou para nós. Isso é incrível. E como que o Senhor faz isso? Aí que vem as revelações, aí que vem os sonhos, né? Aí que vem a palavra do Senhor, a nossa bússola, para aprendermos a ouvir a voz do Senhor. E o que Deus faz? Ele começa a nos dar sonhos, né? Ele começa a vir com promessas para nós. E para nós chegarmos na concretização dessas promessas, é necessário que nós venhamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor, porque se nós não ouvirmos a voz do Senhor, se nós não obedecermos ao nosso Deus, nós vamos acabar saindo dos planos dele, acabar saindo do caminho, acabar saindo do trajeto que ele planejou para as nossas vidas. E por consequência de não ouvirmos a voz do Senhor, vamos acabar não chegando ao propósito que ele tem na vida de cada um. O Senhor, ele traçou, ele escreveu, né, a vida de cada um ser humano. Até mesmo as lutas que o Senhor nos permite passar é para aprendizado, né, para nós estarmos sendo forjado um caráter de Cristo, aprendendo a ser guerreiros, aprendendo a ser um povo que batalha, né, pela verdade, que batalha pela santidade do Senhor. As pessoas há muitas pessoas equivocadas com o que é santidade, as pessoas têm olhado muito para o exterior. Lógico que o interior reflete no exterior, mas tem muita gente também falando que é pecado coisas que não é pecado, né? Estão distorcendo valores, segundo a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor, para que nada interfira nos planos de Deus para as nossas vidas, nos planos de Deus para a sua vida. E, queridos, quando a gente descobre que o Deus que a gente pensa, olha para cima, parece que ele está tão distante, mas, na verdade, ele está muito mais próximo do que a gente pensa, isso é maravilhoso. As lutas, muitas vezes, é justamente as aflições, o medo que nós passamos nas lutas, às vezes é por causa da distância que nós estamos do nosso Deus. Porque quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, mais a gente vai entender que ele está muito mais próximo de nós do que a gente pensa. E nada, por isso que nada abala a fé. Pode abalar até o físico, o emocional, porque vários servos de Deus, profetas, muitas vezes também abalaram porque eles eram seres humanos. Mas a fé, queridos, a fé em Deus, a fé de que Ele cuida de nós, é uma fé que jamais pode ser abalada. Há lutas, há problemas que a gente não entende, mas entenda, querido, essa luta que você está passando não é porque Deus é mau, não é porque Ele não olha para você, às vezes é você que está fechando a sua porta, a porta do seu coração, para o Senhor Jesus entrar. Às vezes o pecado talvez que você cometeu, a sua falha, o seu erro, abriu uma brecha no reino espiritual, para o inimigo estar até mesmo cirandando com você. Mas muitas das vezes também há lutas que é o cuidado de Deus com nós, é Deus trabalhando, fazendo um vaso mais forte, saindo do leitinho para poder mergulhar nas coisas mais fortes, no alimento mais sólido da palavra do Senhor. Então, agora que você está no caminho, ou se você ainda não entrou no caminho, entre no caminho do Senhor. Entrega a sua vida para Jesus, porque depois que você entregar a sua vida para o seu Jesus, você vai ver, você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ver as revelações de Deus, ou através de um profeta, ou através de uma visão,
visão mesmo que Deus te dá, uma impressão no espírito, que é assim que o Senhor também fala. Então, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, que você vai ver que você estava muito mais próximo do Senhor do que você imaginava. Porque a palavra do Senhor diz que a chuva do Senhor desce sobre justos e injustos. Mas quando nós somos chamados justos, não é porque nós temos justiça própria, mas é porque nós entregamos a vida para o Senhor Jesus. Então a justiça que há no Senhor Jesus, ela passa para nós. Aí sim nós somos chamados de justos, por causa que o sangue de Jesus agora repousa sobre nós. Então nós somos justos, justificados diante do nosso Deus. Tá bom? Essa é a palavra que eu deixo para vocês. E persevera, não é fácil, mas a fé nunca, jamais pode ser abalada. Boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus, tá?